Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal. Vamos bater um papo, trocar uma ideia, atualizações sobre tudo que tá pegando no Vasco da Gama. Antes vou pedir aquela moral, deixa o joinha, deixa o like, se inscreve no canal, comenta, compartilha, deixa o like, tudo que você puder fazer para o canal ser impulsionado no YouTube. Eu agradeço a moral aqui que você dá, tá? Beleza? Olha, vou começar esse vídeo falando de uma operação policial no Rio de Janeiro. Não é o programa do Datena, não é o programa policial, mas uma operação da Polícia Civil com mais de 38 mandatos de busca e apreensão. Foi deflagrada hoje no Rio de Janeiro, né? Para buscar criminosos infiltrados em torcidas organizadas. Teve um episódio lá do jogo da Copa do Brasil entre Vasco e Botafogo e Vasco, né? Aí nessa briga que teve lá de torcidas, teve uma emboscada da torcida do Flamengo com uso de arma de fogo, disparo que atingiu o pé de um torcedor do Vasco e a cabeça de um torcedor que infelizmente veio a óbito. E olha, uma situação triste, tá? Porque o cara não era de confusão, não era de organizada, não ia pro estádio, só foi se encontrar com amigos, e aí no meio do tumulto acabou sendo alvejado. Covardia que fizeram com o pai de família, que deixou duas crianças, a esposa, tá? Então, assim, tem que botar na cadeia, porque isso não é torcedor, isso é marginal, isso é bandido. Tá aí a policial, e não foi só ele não, teve uma também da torcida do Botafogo contra torcedores do Olaria, eu não vou falar essa palavra, né? Mas fizeram isso com um torcedor do Olaria, a paulada também, tá? E o cara, felizmente, também veio a óbito, tá aí. Então, a polícia recolhendo celulares, na operação prendeu bandidos com um fuzil e cara, o negócio acabou se estendendo. São Paulo tomou outro gol na Libertadores, 2-0, tava nesse gol limite aí. Enfim, tá aí então a operação da Polícia Civil hoje atrás de bandidos marginais travestidos de torcedores. Bom, definido o árbitro do jogo Flamengo e Vasco no domingo, tá? O clássico dos milhões vai ter aí como árbitro Rafael Klein. Ele que vai apitar, ele já apitou 3 jogos do Vasco esse ano. E olha, foi mal não, teve só a derrota pro Cruzeiro por 1-0 em Minas Gerais, mas teve a vitória do Vasco em cima do São Paulo, 3-1 foi ele, e a vitória do Vasco em São Januário, na abertura do Brasileirão por 2-1, foi ele também, tá? Então o Klein vai apitar, e não quero que ele ajude o Vasco e nem prejudique, que ele faça aí uma arbitragem honesta, justa, né, competente. É difícil cobrar isso, né, da CBF, dos árbitros da CBF, mas tá aí, definido o árbitro, é o Rafael Klein. Olha, a empresa que vai comprar o potencial construtivo do Vasco, a Sod Capital, confirmou a informação do GE, tá? Eles estão mesmo negociando com o Vasco, mais de 500 milhões para ter esse terreno na Barra. Eu vi, tem um amigo meu que falou num grupo, falou assim, o Vasco vai ter que pagar esse dinheiro depois. Não, cara, essa lei, ela beneficia o Vasco, né? Porque o Vasco podia construir no próprio terreno de São Januário, mas ele ganha um terreno fora, e é um terreno na Barra, e ele pode vender esse terreno desde que esse dinheiro seja todo destinado para a reforma de São Januário. A empresa então confirmou que está negociando sim com o Vasco, e é importante dizer que o negócio tem um apoio do Banco Genial. Lembra que o Pedrinho viajou para tirar foto lá com o pessoal desse Banco Genial? Eles estão ajudando, e 6% desse valor vai para o entorno, para a melhoria ali do comércio do entorno de São Januário, né? E aí teve gente falando, pô, mas 500 milhões de reais não dá para você fazer um mega estádio para o Vasco ali, para 50 mil pessoas. Cara, não vai ser só 500 milhões de reais, porque você tem o name right, né? O Corinthians, a Neoquímica, vai desfazer o contrato com a Neoquímica e tá fechando com uma casa de aposta que vai pagar 700 milhões de reais para botar o nome na fachada lá de Itaquera. O Vasco pode sim fechar aí um belo contrato, já está fechado com a Nike, pode fechar, já tem um contrato com a Betfair, pode fechar um contrato para a Name Right de mais de 500 milhões de reais tranquilamente, só aí 1 bilhão para o estádio, fora venda de camarote, fora parceria. Então, dá sim, se usar com inteligência, se fizer o negócio certinho, dá para
a gente ter não é um mega estádio, mas dá para ter um estádio, uma arena muito melhor, né, com capacidade para a gente poder mandar os jogos internacionais em São Januário e conseguir lucrar uma grana e ajudar na receita do Vasco anualmente. Tá aí. Quem se posicionou a respeito dessa situação foi o vereador Pedro Duarte, vascaíno Pedro Duarte, gravou um vídeo, né? Ele atualizou essa informação a respeito da prefeitura, né? Que falaram que estava esperando um documento da prefeitura, disse que ligou para algumas pessoas e ele vai explicar nesse vídeo o que era esse problema burocrático que já foi resolvido e ele está aí agindo nos bastidores para dar celeridade nessa parte burocrática para que seja fechado logo esse negócio para começar as obras em São Januário. Fala galera, saudações vascaínas, passando aqui rapidamente para dar uma atualização com relação ao potencial construtivo da operação de São Januário. Para quem vem acompanhando sabe que o prazo para concluir a promessa de compra e venda era agora, no dia 15 de setembro, e como já saiu na imprensa, não foi ainda concluído porque falta o termo definitivo do potencial construtivo, que é emitido pela Prefeitura do Rio de Janeiro. Assim que eu soube disso, comecei a fazer ligações para entender o que tinha acontecido e, resumidamente, a Secretaria fez o termo definitivo, mandou para a Procuradoria, que são os advogados da Prefeitura, eles pediram correções, a Secretaria fez as correções e voltou agora para a Procuradoria, né, concluir e dar o seu parecer final. Então, ontem mesmo, eu liguei para o Procurador-Geral, o Daniel Bucar, pedindo, né, celeridade o mais rápido possível nesse assunto, e falei hoje pela manhã também com o secretário Guilherme Schleder, que é braço direito do prefeito Eduardo Paes, acompanha isso muito de perto, e ele também falou que vai atuar no assunto para que esse termo saia o mais rápido possível e o Vasco possa concluir essa promessa de compra e venda que a empresa reiterou que está interessada. Então eu vou conseguir aqui pelos próximos dias cobrando para que esse termo saia o mais rápido possível. Já fiz isso ontem, fiz isso hoje e vou continuar em cima, né? Porque sabemos o quão ansiosos todos nós estamos para que essa venda seja concluída e a reforma possa avançar. Valeu! Vamos lá. Atualizações sobre as dívidas e recuperação judicial do Vasco. Saiu a informação que o Atlético Mineiro está cobrando do Vasco lá os 5 milhões na justiça referente a venda do PH. O Vasco até alegou na justiça que já tinha pago aí 1,5 milhão, uma coisa assim, né? Tá aí o Atlético cobrando na justiça a dívida do PH. O Internacional também tá cobrando acho que é 12 milhões lá, referente à dívida do David. Só que essas dívidas, elas estão na recuperação judicial. E eu vou falar sobre recuperação judicial, tá? O ex-técnico do Vasco, Alberto Valentim, entrou na justiça contestando a recuperação judicial do Vasco, né? Valentim entrou com uma impugnação de crédito contestando o valor da sua dívida trabalhista. O técnico alega que o montante está desatualizado, porque o valor não é corrigido desde 2022. Na recuperação judicial, o valor da dívida do Vasco com o Alberto Valentim é de R$ 1.780.220 e R$ 220,59. Ele quer receber R$ 2.136.399,66, uma diferença de R$ 356 mil, tá? É de verba rescisória, fundo de garantia e multa, tá aí. Então, Alberto Valentim tentando impugnar a recuperação judicial do Vasco. Olha, eu vou te falar, a recuperação judicial eu já falei aqui, tá? Inclusive trazido lá pelo doutor José Humberto, né? Do canal Direito Esportivo, eu esqueci o nome do canal, mas é o que trata desses temas na justiça. E ele falou que se os credores, na reunião de credores, disserem não para o acordo com o Vasco, é falência, tá? É falência. É uma coisa muito séria. Se não entrarem num consenso antes desse congresso, dessa reunião que vai ter entre Vasco e credores para poder finalizar essa recuperação judicial, a gente corre sérios riscos, tá? Mais uma, o escritório de advocacia Andrade Figueira entrou com um pedido de habilitação de crédito na recuperação judicial do Vasco.
Lembra que eles defenderam a SAF, o processo de construção da SAF no Vasco na Justiça contra conselheiros, torcedores que entraram na Justiça para que o Vasco não virasse uma SAF e fosse vendido? Pois é, eles cobraram ali cerca de 3 milhões e 200 mil reais, que agora, corrigidos, já está na casa de 3 milhões e 600 mil reais. O escritório pede que a dívida seja reconhecida como trabalhista e passe para a classe 1, para que tenha prioridades no pagamento, e querem ser conhecidos como credores ou reconhecidos como credores colaboradores para terem condições mais favoráveis no plano de recuperação judicial. Tem uma penhora de 10% da SAF do Vasco. Lembra que o Vasco tem 30% da SAF? 10% não pode negociar, então sobra 20%. Esses 20%, 10% está penhorado para esse escritório aí, tá? É o que eu falei. O Vasco, nessa situação, quem fatura é escritório de advocacia. Então, e você imagina, ou você não imagina, que alguém de dentro do Vasco, conselheiro, político, esses sanguessugas que tem dentro do Vasco não ganham uma fortuna indicando, trazendo, né, criando situações para que o escritório ganhe milhões do Vasco? A vida toda foi assim, empresário e escritório mamando na teta junto com as pessoas na surdina, assim que as coisas funcionam no Vasco, infelizmente. Aquela campanha que a gente divulgou aqui, feita pelo meu amigo, meu padrinho, Aquiles do Bem, lá do Fala Vascaíno, que é uma homenagem ao Pai Santana, que é o busto que vai fazer para o Pai Santana. Pois é, ficou pronto o busto, tá? Vou deixar o recado aí com o Aquiles falando a respeito dessa situação. Agradecer a todos que colaboraram, justa homenagem aí para o Pai Santana, que é um cara que representa a história do Vasco está, né, marcado na história do Vasco da Gama, independente de religião, como eu sempre falo aqui, tá bom? Curte, segue, uma noite abençoada, fique com Deus e saudações vascaínas. Fala Vascaíno, passando aqui rapidinho, em primeira mão, o busto do Pai Santana está pronto. Queria agradecer a todos os vascaínos que ajudaram nessa campanha, que fizeram doações, que compartilharam essa ideia. Agradecer também aos meus amigos de canais de YouTube que sempre estão comigo com o Fala Vascaíno nessas campanhas. Queria agradecer a vocês todos. Agradecer ao Sandro Saldanha, que é patrocinador aqui do canal Fala Vascaíno, que vai dar a bancada de mármore. Agradecer também ao Marcelo Macedo, que faz parte da gestão do Vasco, vulgo Tangerina, por me atender e abraçar essa ideia também. Então, galera, estou passando aqui para dizer que o busto está pronto. Agora nós só esperamos a determinação do Vasco para a inauguração do busto. Só falta isso, o Vasco dizer quando vai ser. Então, o busto está pronto. Valeu, galera. Fica com Deus e muito obrigado a todos aí pela ajuda.